A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 5. Ficção. Nem tudo que seca morre. Estamos em algum lugar no sul do continente africano, próximo à junção de dois grandes oceanos, numa virada de milênio, aquele em que para muitos seria o último da era cristã, quando e onde três figuras olham, caladas, o nascer do sol no alto de uma colina, com vegetação rasteira e fortes ventos. Por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas? Pat lança um olhar curioso e desconfiado para Christie, até perceber se tratar meramente de uma descontraída e amigável provocação. Olha para William, que apenas dá de ombros. Ainda assim, leva muito a sério a pergunta por saber que, naquele momento, estaria a grande oportunidade de iniciar uma discussão sobre todos aqueles novos resultados que tantos andavam comentando. O comportamento da maioria das sementes conhecidas, podendo ser submetidas à secagem até que quase toda a sua água seja removida, sem perder a viabilidade, ainda fascinava muitos. Contudo, a recente proliferação do conhecimento sobre outras formas de vida com essa mesma capacidade, inclusive no reino animal, sempre trazia à tona o assunto em diversos círculos de conversa, especialmente no meio científico. Você sabe, Christie, que não são apenas os seus grãos, que talvez devesse chamar de sementes, que são, como você disse, diferentes, não é? Sim, Pat, sei sim. Mas é que muitas pessoas, quando descobrem que esses outros organismos podem perder quase toda a água sem perder a vida, ainda ficam espantados. Mas quando se tratam das sementes com as quais convivem diariamente, parece que não há sustos. Acho que por conta justamente da maior convivência, de nos acostumarmos com isso desde que nascemos, acabamos não prestando atenção nisso e achando perfeitamente normal que sejam secas e retomem plenamente a vida quando hidratadas. A água, tão simples e tão fundamental para a vida, e tão perigosa. Como é, William? Filosofando? Todos riram. Mas Pat, é isso mesmo. Quantas vezes não vemos tantas catástrofes no mundo todo, tanto quando a água é escassa, quanto quando vem em formas violentas, como nas enchentes, maremotos, tsunamis e outras. Bem, vamos separar as coisas aí, certo? Uma coisa é a água essencial para a vida, e isso é inquestionável. Outra é a forma como o ser humano vem trabalhando com ela, ou desconsiderando sua força. Os eventos climáticos e geológicos sempre existiram e sempre existirão. Sim, há situações específicas em que nada seria possível ser feito para evitar as tragédias, mas não é o que acontece na maioria das vezes, pois a forma como o ser humano ocupa e modifica seu próprio ambiente acaba por resultar, cedo ou tarde, em grandes catástrofes, certo? Nesse momento do livro, há uma figura, em preto e branco, feita à mão, no qual se nota o nascer do sol no oceano, uma praia, uma colina e uma vegetação rasteira, atrás da qual estão três pessoas observando o sol. Sim, é verdade. Mas o fato é que sem água não há vida, ao menos no que conhecemos como vida, baseada em carbono. Sem água não há meio suficiente para transporte de moléculas, nem reações químicas, nem substrato para diversos compostos e tudo mais em que a água participa para o metabolismo que permite aos seres vivos obter energia e massa para manutenção e crescimento. Não é, Pat? Sim, isso mesmo. E como tantos organismos podem sobreviver sem ela, esta não deveria ser uma pergunta natural a ser feita por todos? Por que não a fazem? Para entender isso,
acho que teríamos que considerar as escalas de tempo dos acontecimentos ao longo da evolução do ser humano. Se fôssemos colocar isso em cronômetros, por exemplo, teríamos que usar aparelhos com diferentes escalas, variando de meses até minutos ou segundos, algo mais ou menos assim. Então, Patty começa a rabiscar no próprio solo onde estavam algumas figuras. Neste momento do livro, há uma figura, feita à mão, em preto e branco. Nesta figura notam-se 3 cronômetros alinhados em diagonal. No cronômetro do alto, a divisão é feita em meses: janeiro no alto, julho embaixo, outubro à esquerda e abril à direita. Desse cronômetro saem 2 setas, uma do ponto inicial de janeiro, onde está escrito 1º de janeiro, 0 horas 0 minuto, surge o Homo sapiens. Depois, o que seria equivalente a aproximadamente metade do mês de dezembro, sai outra seta onde está escrito 17 de dezembro, entre parênteses, 14 dias atrás. Agricultura e domesticação de animais. O cronômetro do meio é dividido em horas. 0 no ponto alto, 3 à direita, 6 embaixo e 9 à esquerda. Do ponto equivalente a 9 horas, sai uma seta onde está escrito 31 de dezembro, 21 horas, entre parênteses, 3 horas atrás. Descrita a primeira semente sensível à secagem. No ponto 0, sai uma outra seta, onde está escrito 31 de dezembro, 22 horas e 30 minutos, entre parênteses, 1h30 atrás. Separação das sementes em ortodoxas e recalcitrantes. O cronômetro de baixo é dividido em minutos. 0 no alto, 15 à direita, 30 embaixo e 45 à esquerda. Nesse cronômetro, pouco abaixo do número 15 à direita, sai uma seta onde está escrito 31 de dezembro, 23 horas e 17 minutos, entre parênteses, 43 minutos atrás. Gradientes de recalcitrância. E na metade do espaço entre 45 à esquerda e o 0 no alto, sai mais uma seta onde está escrito 31 de dezembro, 23 horas e 58 minutos, entre parênteses, 2 minutos atrás. Recalcitrância como grau de maturação. Vejam aqui, se considerássemos, por exemplo, que toda a existência do ser humano estivesse contida em um ano nosso, e que nossa espécie teria surgido no primeiro segundo do primeiro dia do primeiro mês, a agricultura e a domesticação de animais iria ocorrer somente após a primeira quinzena de dezembro. Notem, durante 11 meses e 15 dias, ficamos apenas caçando e coletando. Sequer tínhamos a noção das diferenças entre os diferentes seres em termos de exigência à água. Sabíamos, provavelmente, que havia necessidade de se consumir água, como a necessidade de se alimentar. Na verdade, é provável que nem sabíamos, mas sentíamos necessidade disso e transportávamos essa ideia para os animais. Em relação às plantas, é possível que conseguíssemos perceber que ocorriam onde havia maior quantidade de água, mas é difícil saber realmente se já tínhamos essa percepção. Talvez se conseguíssemos inventar uma máquina do tempo, não é? Todos riram novamente. O ambiente facilitava o bem-estar, a alegria. Aquele nascer de sol elevava qualquer espírito a uma sensação de paz, tranquilidade e felicidade.
Mas agora vejam, ainda que considerássemos somente os cerca de 15 dias restantes do ano, ou seja, desde que o ser humano começou a trabalhar efetivamente com as sementes, ele só viria a perceber que algo era diferente naquele organismo quando teve contato com as sementes que não eram assim, ou seja, as sensíveis à dessecação, que muitos ainda chamam de recalcitrantes. E isso teria acontecido faltando apenas 1 hora e meia para terminar o ano, ou seja, nos dias de hoje. Nosso cronômetro teve que mudar para horas, e se pensássemos nas ideias que temos desenvolvido recentemente, até para minutos para conseguir visualizar a escala temporal. Então é natural que ainda hoje muitos não questionem o comportamento da maioria das sementes. Já em relação aos outros organismos, não podemos generalizar, pois cada um poderá reagir de forma diferente à falta de água. Então, faz questão de enfatizar a diferença entre os níveis de déficit hídrico. Cristi, quando você se refere ao comportamento diferente dos grãos, ou melhor colocado, das sementes, pode estar falando de duas coisas diferentes e precisamos deixar claro do que se trata. Primeiro, pode ser que esteja falando sobre aquelas sementes que passam por algum déficit hídrico, podendo sofrer uma desidratação, ou seja, uma leve perda de água. É o que acontece durante, por exemplo, a maior parte do tempo em que as sementes estão amadurecendo. Para não correr o risco de desidratar demais, fazem ajustes osmóticos que mantêm o fluxo de seiva da planta para a semente, permitindo que o acúmulo de reservas continue durante toda a maturação da semente. Mas também pode estar falando da dessecação, ou seja, a remoção quase total da água existente, como ocorre no final da maturação das sementes, quando a água não chega a 10% do peso total. É importante também destacar que ambos os processos, desidratação e dessecação, podem ocorrer em outros seres vivos. E neste caso, cada um irá reagir de forma diferente a esses períodos de seca ou de déficit hídrico. Aqui vale salientar que a dessecação, em seu início, corresponderá a alguma desidratação, e os mecanismos para proteção podem ser semelhantes ou completamente diferentes. Neste caso, é importante lembrar a grande diferença entre sementes e os demais organismos, ou parte deles, pois nas sementes os mecanismos são controlados geneticamente, já estão programados para acontecer independente das condições do ambiente, enquanto nos demais os mecanismos são acionados somente quando há déficit hídrico, ou seja, os mecanismos de proteção só ocorrem como reação a um gatilho disparado pelo ambiente. Veja essas plantas aqui, por exemplo. Não parecem estar mortas? Pois assim que as chuvas chegarem, irão se hidratar e retornarão à sua atividade normal, podendo inclusive formar flores, frutos e novas sementes. Pois bem, não são somente as sementes que têm esse comportamento. A água é essencial para qualquer ser vivo, mas a sobrevivência em condições de falta de água é possível para vários organismos, cada um adotando uma estratégia diferente. Quando a quantidade de água no meio é insuficiente para a manutenção das atividades básicas, algumas estratégias principais podem ser acionadas. Dentre elas, sabemos de 4 bastante comuns. 1. Adaptar-se à falta de água, ou seja, modificar suas estruturas e ou funções de tal forma que possa atravessar o período seco em uma espécie de hibernação, com um mínimo de atividade metabólica. 2. Impedir a saída da água, ou seja, disparar mecanismos que evitem que a água saia do organismo, de seus tecidos ou de suas células. Essa estratégia, contudo, é eficiente por um tempo relativamente curto, variando de dias a alguns meses. Se a deficiência hídrica permanecer, o organismo poderá não sobreviver. 3. Sobreviver à saída de água. Ou seja, o organismo não evita a saída de água de seus tecidos ou células, mas cria mecanismos para suportar essa saída. E 4.
acionar mais de um dos mecanismos anteriores. Inicialmente, o organismo tenta acionar mecanismos para se adaptar e ou impedir a saída de água. Se as condições ambientais continuarem hidricamente desfavoráveis e o organismo correr o risco de não sobreviver por não conseguir continuar evitando a saída de água ou não sobreviver a um estado metabólico mínimo, aciona os mecanismos de sobreviver à saída da água remanescente. Dentre as estratégias dos organismos vivos para impedir a saída de água, é interessante a adotada, por exemplo, pelas plantas de uma espécie herbácea das savanas. Ela produz rizóforos, que são órgãos subterrâneos de reserva, uma espécie de caule espessado que acumula frutanos. Lembram-se que falei dos frutanos certa vez? São aqueles polímeros de frutose, e um dos mais conhecidos é a inulina, que é muito utilizada na indústria de alimentos e de remédios. Para essas plantas, os frutanos funcionam como fonte de carboidratos de reserva e como compostos que protegem as plantas da seca. Quando há um déficit hídrico, há um acúmulo de frutanos com baixo grau de polimerização, que são osmoticamente mais ativos que os de alto grau de polimerização. Com isso, há aumento na quantidade de açúcares redutores nesses rizóforos, que dessa forma conseguem manter o turgor. Assim, conseguem reter a pouca água que resta dentro de sua estrutura, dificultando a saída dessa água para o ambiente. Então, as plantas que passam por algum déficit hídrico apresentam aumentos nos compostos osmoticamente ativos, aumentando a quantidade de sítios de adsorção de água, dificultando que a pouca água disponível seja perdida para o meio, e ainda que a absorção de água seja facilitada quando há o retorno das chuvas. Este cenário representa uma resposta clara dessas plantas à seca sazonal, característica dessas regiões, permitindo a sobrevivência e perpetuação da espécie. Em algumas sementes também acontece algo parecido. Quando há uma condição de déficit hídrico no meio, as sementes parecem acionar mecanismos de proteção da água que fica nas partes mais centrais da semente, as que podem germinar posteriormente, sacrificando os tecidos mais externos. Alguns grupos de pesquisadores chegaram a avaliar essa diferença e verificaram que, ao contrário do que se pensava, a água nessas sementes não está sob mesma tensão nas diferentes partes. Fisicamente, isso seria quase impossível, então chegaram à conclusão que pode haver processos que envolvem gasto de energia. Ou seja, a semente estaria gastando parte de suas reservas justamente para manter esse desequilíbrio na força de retenção da água entre as áreas mais próximas à superfície e as mais internas da semente. Mas, sem dúvida, uma das estratégias mais interessantes é justamente a que permite sobreviver mesmo quando quase toda a água é removida. Ou, mais tecnicamente falando, a estratégia da aquisição de tolerância à dessecação. E é isso que acontece na grande maioria das sementes das espécies conhecidas até hoje. As que aquele grupo do qual falei a vocês recentemente costuma chamar de ortodoxas. Vejam, o termo está muito bem utilizado se você considerar que a grande maioria das sementes é assim. Porque ortodoxo denomina o clássico, o normal, o padrão. No entanto, se você considerar as sementes como seres vivos, e isso já está mais do que provado, mesmo quando estão secas e armazenadas, esse comportamento não poderia ser considerado como padrão, pois os seres vivos, em sua grande maioria, morrem se lhes for removida quase toda a água. Mas enfim, isso é assunto para outro nascer de sol. É aquilo que tratamos semana passada, não é? Sobre ter outro grupo de sementes que foge a esse padrão, mas que se comportam de forma mais parecida com seres vivos, as tais das recalcitrantes? Sim, isso mesmo, Cristi. E notem, o termo recalcitrante significa teimoso. E dizem que essas sementes são teimosas,
porque não se comportam como o ser humano quer que se comportem. Não se comportam como as demais sementes se comportam, mas se comportam exatamente como seria esperado para qualquer ser vivo. Se lhes retiram a água, morrem. É isso. Professora, ouvi algo em uma discussão sua com outras pessoas sobre nem ser exatamente assim que as sementes deveriam ser divididas. Como é isso mesmo? Ah, sim, William, sim, sim. Na verdade, nem deveriam ser divididas. Me parece muito mais lógico entender que entre dois extremos, ou seja, o que se convencionou e se adotou universalmente chamar de ortodoxas e recalcitrantes, há uma infinidade de comportamentos. Temos visto tantas variações que não há qualquer lógica em se separar as sementes em dois ou três grupos, a não ser que a única intenção seja armazená-las. Sim, pois nesse caso se armazenam apenas as de um extremo, as clássicas ortodoxas, mas as demais, que não podem ser armazenadas por períodos prolongados, têm muitas outras características que a diferenciam em tantos grupos que me parece mais lógico colocá-las em um gradiente de comportamentos. Entendi. Mas é justamente o comportamento dessas sementes ortodoxas que eu mencionava quando disse sobre a estratégia de sobreviver à saída da água. Não quero me alongar aqui, até porque viemos para contemplar esse maravilhoso nascer do sol. Mas veja, para os organismos que não possuem mecanismos que evitem a perda de água, a saída de água das células vivas é um processo de evidente e substancial estresse que pode levar à morte. A água é o maior componente das células, com mais de 50% de sua massa total, chegando a valores superiores a 90%. Ora, se a água sairá, quem ocupará seu lugar? Em algumas situações, como nos vacúolos da célula, é possível que haja deposição de matéria seca, mas na grande maioria das situações não há essa possibilidade. Então, se não houver mecanismos que protejam a célula quando toda essa água sair, ela sofrerá um colapso, se romperá. Por exemplo, nas membranas e na parede celular, esta no caso de células vegetais, a compressão que ocorrerá com a saída da água terá que ser acompanhada de ajustes, como o dobramento, por exemplo. Também haverá necessidade de evitar o contato das próprias moléculas das membranas, que estavam separadas pela própria água. Algumas moléculas deverão fazer essa função que a água tinha. Com a redução do volume como um todo da célula pela saída do principal componente, ou seja, a água, todas as moléculas que estiverem ali contidas terão maior contato umas com as outras. Se o contato for positivo, sem problemas, mas a grande maioria desses contatos não será assim. Serão reações químicas muito perigosas, que podem danificar moléculas e estruturas, como a ação dos radicais livres. Eles terão menor dificuldade em se movimentar e causar danos. Então, é fundamental que duas coisas aconteçam. Primeiro, alguém deve impedir a ação dessas moléculas, o que é feito pelos sistemas antioxidantes, ou seja, moléculas que reagem com esses radicais livres antes que estes ataquem moléculas importantes da célula. Segundo, há a necessidade de reduzir a mobilidade dessas moléculas, o que é obtido quando se atinge o estado vítreo. Estado vítreo? O que seria isso, professora? Ah, sim, William. Posso facilitar a visualização disso se você pensar em um chocolate. Quando ele está bem quente, mas bem quente mesmo, fica quase líquido, certo? Daria até para bebermos esse chocolate se não queimasse nossa boca, nossa língua, nosso esôfago. Entendi, professora. Os três riram. Ok, William, mas voltando. Nessa condição, a grande movimentação das moléculas que estão ali naquela espécie de gel. Imagine esse chocolate justamente na sua boca. O que iria queimar? Toda a boca, horas. Exato, Christie. Isso mesmo, porque entraria em contato com todas as partes de sua boca. Agora, pense que a temperatura está caindo, o chocolate vai se solidificando, as moléculas começam a ter maior dificuldade em se movimentar, até que o chocolate fique praticamente sólido.
Se esse chocolate tivesse alguma propriedade de, vamos dizer assim, queimar alguma coisa e também estivesse na sua boca, o que ele queimaria? Talvez apenas a parte da língua que estivesse em contato com ele. Isso mesmo, porque a movimentação dele na boca dependeria de você ficar mastigando e movimentando os pedaços dentro da sua boca, pois por ele mesmo passaria a ter muito pouco risco de, sem sua ajuda, queimar o mesmo que queimava quando estava praticamente líquido. Ah, entendi. Outra coisa importante é que, com a saída da água das células, o próprio metabolismo pode ser afetado. A água, como vocês sabem, é essencial para muitos processos, seja como veículo, como substrato ou até como componente das moléculas envolvidas nas reações. Então, com sua saída, todas as reações podem começar a ocorrer de forma desordenada, e isso pode gerar ainda mais radicais livres. Então é fundamental que comece a ocorrer um desligamento desse metabolismo. Algumas organelas, inclusive, como mitocôndrias e cloroplastos, precisam deixar de existir em grande número. Precisam ser reduzidas em quantidade. Imaginem, por exemplo, uma fábrica com diversas fornalhas ativas, mas sem material para ser colocado ali. Estará gastando uma energia gigantesca para produzir absolutamente nada, apenas resíduos e mais resíduos. É assim que as mitocôndrias, por exemplo, trabalhariam numa célula em que seu número não tivesse sido reduzido. Isso, evidentemente, grosseiramente falando, apenas para que entendam os processos que devem ser controlados quando uma célula ou uma semente começa a perder água. Que interessante, professora. Mas estava pensando aqui. Tudo isso, essas moléculas, esses mecanismos, enfim, tudo teria que estar presente e funcionando perfeitamente, numa sequência perfeita. Enfim, e se apenas uma dessas partes falhar? Ah, aí teríamos, conforme a parte que falhou, um comportamento diferente, concordam? E como há um número muito grande de processos que podem falhar, é possível também ter um número muito grande de diferentes comportamentos. Ah! Fim do capítulo 5.